Pastor, que espinho é esse que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7? E está escrito assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu queria saber o que significa espinho, que espinho é esse na carne de Paulo? A palavra grega que Paulo está usando aqui é escolopis. Escolopis significa estaca ou espinho, no sentido de perfurar a pele a ponto de ferir e causar-lhe dor e incomodações. É uma metáfora, meu amado, e de um espinho que, perfurando a carne, traz dor, causa inflamação, que é provocado por esse espinho, ou esse corpo estranho em nossa pele, em nosso corpo. Mas, meus amados, a Bíblia não registra, e Paulo não escreveu nenhuma especificidade do que seria este espinho na carne. Ele não declarou. Se não declarou, nós podemos só fazer comparações, nós podemos fazer conjecturas, nós podemos fazer suposições. Nós especulamos, na verdade. Os teólogos especulam, pensam de uma forma e de outra. Eu respeito, e nós devemos respeitar os pensamentos e as conjecturas de todos, e aquela mais que se aproxima, né? No entanto, a gente percebe que esse espinho na carne, diz que Paulo nos, como o contexto que nós lemos, Paulo ele diz que foi lhe dado, né? Foi algo lhe dado, então ele recebe como algo dado. Portanto, foi permitido por Deus, e além de ser permitido por Deus, era um regulatório para que ele não se exaltasse. Era uma aflição que ele sofria, e que Paulo ele recebeu de Deus como um benefício para ele não se exaltar pelas muitas revelações que ele teria. Por exemplo, em Coríntios capítulo 12, verso 9, ele escreve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei em minhas fraquezas. Olha o que ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores, nas minhas aflições. Porque o próprio Deus já tinha revelado para ele que a graça de Deus, a graça dele, o bastava, né? Então nós percebemos que o espinho na carne era um benefício para o próprio Paulo. Ele tinha, por isso, ele tinha nesse sentido. Vejamos, por exemplo, em Efésios, no capítulo 3, o verso 4, que diz: por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E outros textos que têm essas revelações tão gloriosas que Paulo faz. Ele diz assim, fala da compreensão dele do mistério em Cristo. É coisa gloriosa, né? Então nós percebemos que Paulo, ele recebeu de Deus muitas revelações. Ele recebeu de Deus excelência, ele escreve assim, excelência das revelações que Paulo teve. E inclusive ele espalhou pelas 14 cartas que ele escreve. Então, meus amados, só por isso já justifica um espinho na carne, ou vamos dizer assim, um pagamento de preço. Ele pagava o preço por aquilo que ele recebia de Deus, né? Eu particularmente acredito que Paulo tinha, olhando nas escrituras, olhando em alguns versículos da Bíblia, por exemplo, então nós vemos no capítulo 6, verso 11 de Gálatas: vede com grande letra vos escrevi por minha mão. Então está declarado aqui, dá a entender que ele escreveu a carta com grandes letras porque já não enxergava direito. E se era um problema na vista, ele poderia sentir aflição só pelo fato de estar percebendo que estaria ficando cego, ou talvez com dores na vista, uma enfermidade que causava-lhe aflição, a ponto de a dificuldade era tão notória até para os demais, que ele escreve lá no capítulo 4, verso 15, o seguinte: qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Veja só,
E além dos outros textos que denota que realmente Paulo tinha dificuldade na visão, nos olhos, ele deve ter sentido dores e aquilo trazia, ele queria escrever mais carta, ele tinha a necessidade de estar escrevendo para as igrejas, confirmando a fé de cada um. No entanto, ele tinha a sua dificuldade, que até algumas cartas ele ditava para os irmãos escreverem. Então aquilo eu particularmente creio que causava em Paulo uma aflição muito grande, só o fato de não poder escrever, de ter dificuldade para ler os livros, e até mesmo aquela enfermidade poderia lhe trazer dor nos olhos, na visão. O certo é, irmãos, que quando nós chegarmos no céu, a primeira coisa que quando eu encontrar Paulo, eu vou perguntar: Paulo, que espinho era aquele que você escreveu lá na carta aos Coríntios? Isso nós queremos saber lá na glória. Deus que abençoe, Deus que vos guarde em nome de Jesus.